Bom dia, oitavo ano. Estamos aqui hoje para a nossa primeira videoaula. A videoaula essa que nós vamos dar início à unidade 2, tema 1, que fala sobre as organizações econômicas. Vamos falar sobre o sistema capitalista, socialista. Sistema capitalista esse que surgiu lá com o final do feudalismo, mas foi popularizado, foi mais utilizado a partir das grandes navegações. Então as grandes navegações elas vão dar início a esse sistema, ao sistema capitalista. O sistema capitalista ele tem o poder, vamos dizer assim, de migrar, de estar aonde o lucro vai estar. Então por isso ele persiste durante muitos anos, diferente do socialismo, que nós vamos ver mais na frente como funciona. Então, veja bem, essa primeira fase do capitalismo, que nós vamos chamar de capitalismo comercial ou mercantilista, surgiu lá com as grandes navegações e justamente por conta da compra e venda de especiarias, de mercadorias, entre as potências. Então as potências elas iam até a Ásia, pegavam lá as especiarias e revendiam na Europa a preços altíssimos. Então a essência desse lucro aí, a essência do capitalismo, como é o lucro, ele vai se chamar o quê? Capitalismo comercial. Por quê? A essência do lucro está no comércio, ou seja, o comércio é a maior fonte de riqueza daquele momento. Então, por isso, ele leva esse nome. Lá no final do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ter aí um fenômeno que vai mudar totalmente o foco do capitalismo. Ele vai deixar de ser comercial. Que fenômeno é esse? É a nossa primeira revolução industrial. Final do século XVIII, início do século XIX no Reino Unido. Essa primeira revolução industrial ela vai causar uma revolução, como o próprio nome diz, no mundo. Por que no mundo? Porque toda a tecnologia que a gente tem hoje, que a gente usufrui hoje, teve início nessa primeira revolução industrial. Então essa primeira revolução industrial ela vai ficar caracterizada pela substituição do homem pela máquina a vapor. Como a indústria naquele momento ela tinha um grande número de funcionários, o produto era feito, os produtos eram feitos à mão, essa revolução industrial ela vai ter pontos positivos e negativos. O positivo, ela vai trazer aí uma oferta de produtos bem maior. Negativo, uma grande quantidade de pessoas desempregadas. Então, essa segunda revolução, essa primeira revolução industrial, ela vai fazer com que o capitalismo, ele deixe de ser comercial. Por quê? Essa segunda revolução industrial vai trazer o lucro para a indústria. Ou seja, vai tirar esse lucro do comércio e vai colocar na indústria. Então, o que vai acontecer aí? O capitalismo ele deixa de ser comercial para ser capitalismo industrial. Porque, lembra lá no início? A essência do lucro deixa de estar no comércio para estar na fabricação de produtos. As indústrias vão produzir muito, uma grande quantidade, então elas vão produzir, elas vão ganhar na quantidade de produtos vendidos. Então o lucro ele deixa de estar lá nessa compra e venda de mercadorias para estar na fabricação desses produtos. Isso aí já vai bater com a segunda fase do capitalismo, a primeira revolução industrial. Só para a gente não perder aí o fio, algumas características aí do capitalismo, só para a gente caracterizar bem esse sistema. O trabalho assalariado é uma característica do capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, ou seja, os meios de produção pertencem a uma pessoa e não ao governo, como é no socialismo. Lei da oferta e da procura, ou seja, você tem a liberdade para você procurar aquele produto que melhor lhe convém, e o preço também. E o lucro como a essência do próprio capitalismo. Então isso aí são algumas características desse sistema capitalista que vai migrar, nós vamos chegar até a terceira fase dele. Então
final do século XVIII, início do século XIX, vai ser fundamental, né? Mas quando a gente se aproxima do século XX, nós vamos nos deparar aí com a segunda, né? Com a nossa segunda revolução industrial. E que revolução é essa? Na primeira foi, né, a descoberta do carvão como fonte de energia. Na segunda, nós vamos ter a eletricidade e o petróleo, né, como fonte de energia. Então, a eletricidade e o petróleo, eles vão fazer com que, né, os meios de comunicação, os meios de transporte, eles sejam mais rápidos. Então nós vamos começar a ter aí, a partir desse momento, uma impressão de que o mundo ele está dando uma encolhida. Não que ele vai encolher, né, mas que nós vamos passar a ter acesso a tudo e a todos em um tempo menor. Você vai cruzar o oceano num avião, você vai cruzar em algumas horas, não na caravela, em alguns meses. Você vai pegar um telefone celular, você vai falar, né, com as pessoas, ver e falar, né, com essa pessoa. Antigamente isso era possível com carta, você mandava, esperava lá semanas até ela chegar, depois semanas até ela retornar para você, né? Então as pessoas eram muito distantes. Com essa segunda aí, revolução industrial, né, ela vai melhorar esses meios de comunicação, e justamente essa melhora vai dar acesso à nossa terceira revolução industrial, que a gente chama de tecnocientífica, né? Essa tecnocientífica, ela também vai servir como base para o capitalismo, que a gente vai sair da segunda fase e entrar na terceira. Por que a tecnocientífica? Essa vai ser importante, por quê? Porque ela vai englobar, né, o mundo. Nós vamos trabalhar com a chamada globalização, né? Todos tendo acesso a tudo ao mesmo tempo, os países comercializando entre si, as redes de computadores, as bolsas de valores. Então tudo isso aí vai estar em conjunto, e isso vai fazer com que o dinheiro, né, ele deixe de ser físico. Então nós vamos trabalhar o quê? Comprando e vendendo mercadorias pela internet, né, pelas bolsas de valores, e isso vai fazer com que as instituições financeiras elas acabem por captar a maioria desse lucro, né? Todo mundo hoje que vai fazer alguma coisa, né, que vai fazer alguma movimentação financeira, depende de um banco, né? Então os bancos aí passam a ter a maioria desse lucro. Nesse momento, o capitalismo ele deixa de ser industrial para se tornar o capitalismo financeiro, né? Capitalismo financeiro esse que vai o quê? Concentrar os lucros nas instituições financeiras. Então nós fizemos uma linhazinha do tempo aí, desde lá da primeira fase do capitalismo até a terceira, passando pela primeira revolução industrial, pela segunda e pela terceira. Já deixo uma dica, né? Em casa aí na hora de estudar, faz uma linhazinha do tempo, né? Lá com as grandes navegações, século XVI em diante, né? Já faz uma linhazinha do tempo aí com essas fases do capitalismo, e com a revolução industrial é uma boa maneira de se estudar, né? E o sistema socialista, né, que foi o grande adversário, vamos dizer assim, do sistema capitalista durante um bom tempo, né, principalmente durante o período de Guerra Fria. Então, o sistema socialista ele vai funcionar, né, como o oposto, né, do capitalismo. Só que o sistema socialista, né, ele... Deixa eu arrumar a palavra certa, né, o sistema socialista ele vai buscar, né, uma facilidade, né, se eu posso dizer assim, mas o sistema socialista, ele vai cuidar, né, entre aspas, né, do povo. O sistema socialista, nós vamos falar dele de duas formas, né, como o socialismo real e o socialismo utópico, né. O utópico é aquele que foi imaginado por Karl Marx, por Friedrich Engels, né? E o socialismo real é aquele que foi posto em prática, né? A Rússia foi o primeiro país a colocar em prática o socialismo. Então ele pegou todo aquele socialismo do papel, né, que Karl Marx idealizou, né, uma sociedade sem classes, os meios de produção pertencem ao governo, ao estatal, o emprego, né, vitalício, ou seja, né, você não vai ser um cidadão desempregado, porque assim que você nasce, você já tem o seu emprego garantido, né, você vai trabalhar para o governo, todos vão trabalhar para o governo,
todos vão produzir para o governo, né? E em troca aí o governo, né, repassa para a população saúde, educação, transporte, moradia, tudo isso aí, né, a preços bem baixos, né? Então há um retorno para a população de tudo de todo o trabalho dela para o governo. Claro que isso é uma teoria, esse é o utópico lá. Quando você coloca isso na prática, quando os russos colocaram isso na prática, né, eles distorceram completamente. Né? Então essa distorção fazia com que os altos escalões do governo tivessem prioridades, né, com que eles tivessem, né, o combustível pago pelo governo, que eles tivessem carros de luxo. Então, se você no socialismo, que prega uma sociedade sem classe, você tem um benefício, você tem uma vantagem em relação a outra pessoa, o socialismo ele já deixou de cumprir a sua função. Né? Nós temos aí, eu posso citar para vocês aqui, dois socialismos aí que não que deram certo. Né? Vou citar um que é o da Rússia, que não deu certo. Né? Esse ele perdeu a corrida armamentista com os Estados Unidos, período de Guerra Fria. O governo começou a desviar as verbas que eram destinadas ao povo para comprar armamentos, né, para poder competir em igualdade de condições com o capitalismo. Esse foi por água abaixo. Né? Mas existe ainda alguns países hoje, né, o exemplo da China. Né? A China é um exemplo de país socialista que se adequou aos novos tempos. Né? Então, a China hoje ela tem as ZEIs, que são as Zonas Econômicas Especiais, que é uma região dentro do território chinês em que eles praticam o capitalismo. Né? Então, a China hoje ela é um país, né, de duas economias, uma socialista e outra capitalista. Né? A capitalista é uma área extremamente vigiada, né? É uma área onde as multinacionais elas podem chegar e explorar a mão de obra chinesa, que é muito barata. Né? Então, esse é o grande atrativo. Né? E isso faz da China, isso torna a China aí um grande competidor no mercado mundial, né? Essa oferta de mão de obra. E ela se adequa também ela traz essa nova maneira aí de se praticar o socialismo. Ela abriu uma região dela para praticar o capitalismo, ela continua tendo lucros absurdos com isso. Isso aí foi o nosso primeiro assunto aí do tema 1. Né? Então fica para vocês aí a linhazinha do tempo que eu pedi para fazer, não esqueçam, coloque no caderno. E também os exercícios do capítulo, tema 1, dá uma olhadinha no final do livro, que geralmente lá tem alguns exercícios divididos por tema. Se tiver também pode fazer. E no nosso próximo encontro, a gente vem com gabarito e tema 2. Tá ok, oitavo ano? Muito obrigado, fiquem com Deus.